Graça e paz, meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versículos 14 e versículo 15. Então, chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Senhor, nesse momento nós queremos louvar o teu nome, bendizer o Senhor, declarar a tua santidade, declarar que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que o Senhor está no nosso meio. Pedimos a ti, pela tua misericórdia, que nesse momento o Senhor possa permanecer conosco, o Senhor possa conduzir essas palavras a fim de que elas possam tocar o coração do homem aflito, do homem angustiado e do homem que também já se encontrou. Que a intimidade do Senhor possa descer sobre minha vida, sobre a vida desses que me ouvem, e que o milagre da vida eterna venha ocorrer nessa hora bendita. É o que eu te peço, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus. Amém. Queridos, Deus, Ele revelou para nós a sua palavra. A palavra de Deus, ela é a revelação de Deus no tempo e no espaço. Muitos dos que ouviram a palavra de Deus entenderam a palavra. E muitos não conseguiram compreender o que Deus estava revelando para os profetas, para os mestres, para os apóstolos. Muitas pessoas não compreenderam. Quando Jesus está ensinando o seu evangelho para os seus discípulos, ele recebe a visita, observa, dos discípulos de João. Os discípulos de João eram homens de Deus. Beleza? Eles eram homens de Deus, bem intencionados. Porém, eles não estão compreendendo um dos princípios que Deus revelou na palavra, que é a questão do jejum. Eles não estão compreendendo. Qual é a parte do jejum que eles não compreendem? Eles não compreendem o fato de que os discípulos de Jesus e nem o próprio Jesus está jejuando. E eles fazem uma pergunta para Jesus. Olha, chegaram ao pé de Jesus os discípulos de João. Os discípulos de João vieram até Jesus e perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Observa isso. O entendimento que esses homens tinham, na verdade eu não posso afirmar que o entendimento que estes homens tinham, mas o entendimento da época do jejum, e é um entendimento que as pessoas têm hoje de modo... Eu vou julgar que essas pessoas que têm esse entendimento, em partes elas estão corretas e em partes elas estão erradas. Muitas pessoas interpretam o jejum como se o jejum fosse uma moeda de troca. Presta atenção. Muitas pessoas, hoje, e na época de Jesus, entendiam a prática do jejum como uma moeda de troca. Quando você vai ler a Bíblia, você vai perceber que quem chama para o jejum é Deus. É Deus que chama a nação de Israel para que a nação de Israel possa
jejuar diante dele. Você vai ler várias passagens do Antigo Testamento onde Deus fala para Moisés: ó Moisés, apregoa diante de mim um santo jejum. O povo vai entrar na guerra, que o povo jejue. O povo vai entrar em adoração, que o povo possa jejuar. É Deus chamando, conclamando o seu povo para um santo jejum. Uma das passagens que eu acho mais interessantes do Antigo Testamento é quando Esther vai entrar na presença do rei Assuero, a fim de que o rei Assuero possa conceder para Esther o benefício de que os judeus possam sobreviver ao genocídio do inimigo de Deus. E aí ela pede para que a nação possa jejuar pela vida dela. Ela fala assim: eu vou entrar na presença do rei Assuero, e tem muito tempo que eu não entro na presença do rei, o rei não me chama, ok? Então eu quero que vocês jejuem pela minha vida. Então, passou na mentalidade judaica, e isso chegou até a mentalidade da igreja, que o jejum é uma espécie de moeda de troca. E nesse versículo aqui, Jesus vai mostrar para a gente o que de verdade é o jejum. Presta atenção na resposta de Jesus. Você vai entender o que é jejuar. Tá bom? Já vou adiantando, spoiler do que eu vou falar. Jejum é intimidade com Jesus. Jejum, jejuar, é ter intimidade com Jesus. Por quê? Presta atenção, ó. Verso 15. E disse-lhes, o que Jesus disse? Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Vou explicar para você isso aqui. Imagina só, eu tenho um filho, o Samuel. Eu vou fazer o casamento do Samuel. Aí eu mando um convite para você. Venha no casamento do Samuel. Porém, venha em jejum e você vai ter que permanecer em jejum, porque o casamento a gente vai ficar em jejum. O que você ia achar disso? Loucura. Você é doido, pastor Israel. Vai fazer o casamento do seu filho e quer que todo mundo vá em jejum e fique em jejum? Presta atenção. Jesus está ensinando uma coisa óbvia para mostrar um princípio do reino. É óbvio que uma pessoa não estaria em um casamento em jejum. É óbvio. Do mesmo jeito que não existe casamento em jejum, onde as pessoas não vão para uma festa de casamento para passar fome, as pessoas não podem estar em jejum na presença de Jesus. Jesus está dizendo para os discípulos de João o seguinte: lá no passado, quando o povo de Israel jejuava, eles não comiam do pão físico, mas eles comiam do pão do céu. Eles não comiam o alimento físico do corpo, mas eles comiam o alimento da alma. Jesus está olhando para os discípulos dos fariseus e dizendo assim: quando os israelitas jejuavam, era a mim que eles encontravam. Vocês querem que os meus discípulos me jejuam a fim de me encontrar? Eu já estou com eles. Chegará um dia que eu serei tirado deles. E quando eu for tirado deles, aí sim vocês jejuarão. Presta atenção no raciocínio de Jesus. E o raciocínio que ele quer que eu entenda e que você entenda. Jejum é uma prática de intimidade com Cristo. Quando os discípulos estavam ao lado de Jesus, tocando as mãos de Jesus, recebendo o toque de Jesus, sendo acariciados por Jesus, eles estavam com o próprio Deus, que Jesus, ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o único capaz de revelar para mim e para você quem Deus é. Jesus disse isso. Ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho
e aquele cujo qual o Pai o quiser revelar. Se Deus quiser revelar para você quem Ele é, Ele vai usar o Filho. Nós só conhecemos Deus na sua plenitude porque Jesus conheceu a plenitude de Deus. E aí Ele revela para nós as coisas. Aí Ele está revelando aqui para os discípulos de João, para os seus próprios discípulos, o que era o jejum antigo. O que é jejum, gente? Vamos lá. Presta atenção no que eu vou dizer. Jejum é abstinência total de alimentos. Isso é jejum. Jejum é passar um tempo sem comer, sem beber e sem dormir. Se você come, você não está em jejum. Se você bebe água, você não está em jejum. Se você dorme, você não está em jejum. Jejum é abstinência total de alimentos. Ah, pastor Israel, mas lá na minha igreja, o meu pastor falou assim que a gente vai fazer um jejum de café. Ah, a gente vai fazer um jejum de carne. Ah, a gente vai fazer um jejum de, sei lá, refrigerante. Isso não é jejum, isso é um propósito. E Deus abençoa esses propósitos. Toda vez, preste atenção no que eu vou te dizer, toda vez que o ser humano sacrifica algo na tentativa de agradar a Deus, ele agrada. Porque Deus gosta dos sacrifícios. Deus olha para a nossa atitude. Às vezes você é novo na fé, você acabou de se converter, aí você quer fazer coisas para agradar a Deus, aí você fala, eu vou ficar um tempo sem ingerir açúcar. Isso agrada a Deus. Eu vou passar um tempo sem beber refrigerante, isso agrada a Deus. Eu vou passar um tempo sem comer carne de porco, carne de boi, carne vermelha, carne branca. Eu vou passar um tempo sacrificando de algo que eu gosto. Isso agrada a Deus. Só que entenda, isso não é jejum. Jejum é abstinência total de alimentos. Jesus, Moisés e Elias são os 3 homens da Bíblia que passaram por um jejum de 40 dias. Jesus no deserto, Elias no deserto e Moisés no monte. Jejuaram durante 40 dias e 40 noites. Eles não comeram nada, eles não beberam nada e eles não dormiram. Ou seja, jejum é essa prática de se abster de tudo que alimenta o seu corpo. Então o que Jesus está dizendo aqui? Quando você decide apregoar um jejum a mim, decide jejuar a mim, você está abrindo mão do alimento do corpo e está deixando eu alimentar você. Você está deixando de se relacionar consigo mesmo. Está se relacionando comigo. Isso é o jejum. Como é que jejua, Israel? Se você quiser fazer um jejum bacana, dorme, acorda amanhã e faça uma oração. Fala, Senhor Jesus, nesse momento eu consagro a minha vida em jejum. Eu estarei em jejum. Estabeleça um horário. Eu gostaria de ficar em jejum até o meio-dia, até as 14 horas. Se você conseguir ir mais, glória a Deus. Se você não conseguir ir até o horário que você estipulou, tente, suporte. Mas se caso você não conseguir, aí você entra na presença de Jesus, pede Jesus perdão por não ter conseguido chegar até a hora que você programou e consagra o seu jejum, entrega o seu jejum. Só que eu vou te dar uma dica. Presta atenção. Você quer alguma coisa de Deus? Peça. Peça. Porque Deus, Ele dá as coisas para nós. Esses dias alguém compartilhou uma live de um doidão aí, esses doidão que aparecem na internet. E aí essa pessoa compartilhou comigo a live desse cara e eu falei, meu Deus do céu, mas quanta bobagem dita em tão pouco tempo. Ele dizia assim que Deus faz milagres na vida daqueles que andam no tempo de Deus. Se você andar na pisada de Deus, Deus vai fazer milagres na sua vida. Milagre não pega as pessoas que estão atrasadas. Milagre não pega as pessoas que estão para trás, as pessoas derrotadas, dizia ele. Milagre pega aquele inteligente que está no propósito de Deus, aquele que pensa, porque você tem direito a prosperar. Mais uma bobagem dita na internet. E eu fui lá e respondi, eu coloquei assim, olha, Jesus, ele faz os milagres em quem ele quer,
na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Nós não precisamos tentar criar uma teoria de quem Deus usa para realizar milagres. Eu acredito que Deus usa o pastor fulano de tal. Não. Se Deus quiser usar o pastor fulano de tal, Ele usa. Se Deus quiser usar você, Ele usa. Se Deus quiser usar qualquer pessoa, Ele usa. Então você deve orar a Deus. Eu li um livro há muitos anos atrás do romancista russo Fyodor Dostoiévski. E o Dostoiévski, ele tem uma literatura, na minha opinião, é uma das mais profundas de toda a história da literatura. É uma das mais intensas. E tem um livro dele chamado Crime and Punisher, ou seja, Crime e Castigo. No Crime e Castigo, não é spoiler, vai acontecer um crime e o criminoso será castigado. Raskolnikov, que é o protagonista, ele mata uma velha com uma machadada. Ele racha a cabeça de uma velha, que não tem nem nome no livro. E depois ele racha a cabeça da escrava da velha, da serva da velha lá. Ele comete um duplo homicídio violento e foge. Isso acontece no primeiro capítulo do livro. Se você ler o primeiro capítulo do livro, eu tenho certeza que você vai até o final. Porque do jeito que Dostoiévski amarra o texto, você fica querendo saber o desfecho daquela história. E a história consiste em a mente de Raskolnikov condenando ele e ele passando a crise da culpa o tempo todo por haver cometido um crime. Você vai ler o texto, você vai perceber que o Dostoiévski, ele mostra o personagem principal, o protagonista, com muita simpatia e muita empatia. Você, leitor do século XXI, quando lê o primeiro capítulo, você deseja que ele mate a mulher. Na hora que ele mata a mulher, você como leitor, pensa assim, essa mulher, essa véia, ela já está fazendo hora extra na Terra. Porque ela é muito mesquinha. Estou te falando essas coisas para você ler o livro. E aí ele constrói o texto de uma forma que você sente pena do personagem. Porque na hora que ele vai matar a pessoa, assim, é claro que a gente não quer a morte de ninguém, né? Mas na literatura, você vendo o personagem, a gente sabe que esses personagens não são reais, você fica torcendo para que a vida dele dê certo. E aí na hora que ele comete o homicídio lá, começa a vir uma penumbra na mente de Raskolnikov. E o texto vai mostrando essas dores que ele tem, essas angústias que um pecador sofre. Lá na Rússia, os adolescentes de 12 anos de idade são obrigados a ler Crime and Punisher, Crime e Castigo. Aqui eu não recomendo não, porque os meninos aqui são muito, muito fraquinhos em leitura, né? Mas aí tem um ponto, onde é que eu quero chegar? Tem um ponto que o Raskolnikov, ele vai num prostíbulo. E quando ele chega lá, a prostituta, ele conversa com a prostituta, ele vai mostrar para a prostituta as coisas que ele está passando, não vou dar spoiler, né? E aí a prostituta apresenta para ele uma Bíblia aberta no Evangelho de São João, capítulo 11, que é a passagem de Lázaro sendo ressuscitado por Jesus. É muito bonito isso, né? Você pega, por exemplo, o Novo Testamento, quando Jesus vai falar dos primeiros que entram e os últimos que entram, ele fala assim, publicanos, prostitutas, entram no reino antes de vocês. Porque os fariseus e os saduceus, os principais sacerdotes, consideravam os publicanos e os pecadores e as prostitutas como os últimos que entrariam no reino e que não entrariam no reino. E aí, quando Dostoiévski coloca o personagem, uma prostituta, levando o evangelho para Raskolnikov, é algo muito profundo. Mostra para nós que Jesus, ele usa quem ele quer, a hora que ele quer e do jeito que ele quiser. Então, se você tem uma coisa, peça a Jesus. Você tem um desejo, peça a Jesus. Você tem uma vontade, peça a Jesus. Abra o seu coração para Jesus. E na hora que você entrar no jejum, amanhã quando você for jejuar, sábado quando você for jejuar,
Ofereça esse sacrifício de alimentos físicos para Jesus sem ficar pedindo nada em troca. Ah, vou jejuar para o senhor me dar um carro. Para com isso, irmão. Isso é coisa de moleque. Isso é coisa de criança. Coisa de menino. Fica jejuando, pedindo a Deus coisas. Quando você for jejuar, jejua para agradar a Jesus. Jejua para ter intimidade com Jesus, tal como o texto diz para nós. Pode, porventura, os convidados jejuar quando o noivo está presente? Vocês estão aqui diante de mim. Jesus está olhando para os discípulos dele. E olha só que interessante. Jesus não repreendeu os discípulos de João. Jesus não virou para os discípulos de João e falou assim: vocês aí para parar de jejuar. Não. Ele disse para os discípulos dele e para os discípulos de João: pode porventura eles jejuarem comigo aqui? Como que pode eles se alimentarem de mim se eu estou aqui? Vai chegar um momento que o noivo será tirado. Jesus está falando da morte dele aqui. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Vou ressuscitar também. Vou subir aos céus, mas eu não estarei aqui com vocês. As minhas mãos não vão tocar mais vocês. Os meus milagres não vão alcançar vocês de modo físico, tal como eu fiz com a mulher do fluxo de sangue, que ao tocar nas minhas vestes ela foi curada. A minha presença física não estará no meio de vocês. Aí sim, vocês devem jejuar. Ou seja, enquanto eu estiver aqui, não precisa buscar intimidade comigo, porque eu estou aqui cara a cara conversando com vocês. Mas quando eu for tirado, vocês vão jejuar. Então é isso, irmãos. Jejum é intimidade com Deus. Mas eu tenho 2 conselhos para dar para vocês. 2 conselhos humanos. Primeiro, se você for jejuar, procura um médico. Isso mesmo que eu falei. Você tem um propósito: oh Deus, eu quero fazer um jejum de um tempo, quero dedicar 15 dias de jejum, 20 dias de jejum, 30 dias de jejum. Isso é bom, é maravilhoso. Procure um médico, porque hoje em dia a medicina mostra para nós se a gente tem condições ou se não tem condições. Você quer agradar a Deus? Procure o seu médico. Posso jejuar? Eu posso passar um tempo tendo essa abstinência de alimentos? Ele vai te falar se sim ou se não. Agora, número 2, não caia nos papos dos líderes religiosos dessa época. Esses dias uma pessoa me falou assim: olha, estamos fazendo o jejum de Daniel. Aí eu pensei assim: onde é que esse cara tirou jejum de Daniel? De onde que esse cara tirou isso? Eu sei de onde que tirou. Você vai ler a passagem do profeta Daniel. O que vai acontecer? O que vai acontecer lá na passagem do profeta Daniel? Eles não estão querendo comer o manjar do rei. Nabucodonosor tinha uma comida que ele oferecia para os servos. O Daniel, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, eles olharam para a comida e falaram assim: nós não vamos comer essa comida porque essa comida é oferecida por os ídolos. E aí o rei virou para eles e falou assim: então o que vocês vão comer? Pode trazer as frutas, as verduras e os legumes. Ou seja, eles decidiram comer o que vem da terra. Olha que bonito isso. O que vem da terra, o que vem de Deus. A gente não quer essas comidas sacrificadas aos seus deuses. E a conclusão do texto lá de Daniel fala que nesses 21 dias que eles comeram as frutas, as verduras e os legumes, eles se tornaram mais vistosos que todos os homens do rei. Aí, os líderes religiosos hoje pegam essa passagem e falam assim: nós vamos fazer um jejum de Daniel durante 21 dias. Irmão, glória a Deus. Entenda uma coisa. O que Daniel fez não foi jejum. Jejum eu já falei lá no começo. Abstinência total de alimentos. Não comer nada, não beber nada e não dormir. O que Daniel fez foi algo acidental. Ele tinha que comer alguma coisa, ele escolheu isso. Ele escolheu esses frutos porque ele não podia comer aquela comida sacrificada aos deuses. Tá bom? Mas aí, hoje, quando você vê alguém falando assim: vamos jejuar, o jejum de Daniel, glória a Deus, irmãos. Você não vai chegar lá para o seu pastor e falar assim:
Ô pastor, eu assisti a live do pastor Israel e ele falou que esse negócio de jejum de Daniel não é jejum. Você não vai falar isso. Você vai simplesmente obedecer e vai comer a comida lá que o seu líder religioso está pedindo. Mas preste atenção, agora é muito importante. Tenha coragem de dizer não. Porque nem todas as pessoas que eu conheço, vou dizer para você, 90% das pessoas que eu conheço que são crentes não têm condições de fazer o jejum de Daniel. Você vai comprar uma penca de banana, 1 quilo da banana é R$14. Como é que você fala para uma pessoa pobre, uma pessoa que tem dificuldades para se sustentar, que ela vai passar 21 dias comendo frutas, verduras e legumes? É difícil isso. Então, se você não tem condições, chega para o seu pastor e fala: pastor, não tenho condições de fazer esse tipo de jejum. Eu vou fazer o meu jejum. Fala para ele. Você tenha coragem de dizer isso. E aí tem muita gente que não tem condições de fazer, às vezes faz dívida para fazer esse tipo de jejum, para agradar os líderes religiosos. Isso não agrada a Deus, porque você está se comprometendo, você está prejudicando sua vida para agradar a visão de uma igreja. Isso não agrada a Deus. Ou às vezes finge que está fazendo o propósito da igreja. Fala lá: olha, estou no jejum aqui, estou cumprindo, mas na vida você não consegue cumprir aquele propósito e fica mentindo para suas lideranças. É mais fácil você chegar e falar: olha, eu não tenho condições de fazer isso que você está pedindo, isso que você está propondo para a igreja. Fale cara a cara, seja homem, seja mulher de verdade, homem de Deus e mulher de Deus. Fala com o pastor, fala assim: olha, eu não tenho condições. Tem gente que vai assistir essa live, vai assistir essa mensagem, e ao invés de falar com o pastor, vai falar com os irmãos da igreja, vai fofocar. Olha, o pastor Israel falou assim que jejum de Daniel não é jejum. Se você fizer isso, vou repetir, você é criança, você é menino. Agora, se você for, de fato, um homem de Deus, uma mulher de Deus, você vai conversar com as suas lideranças e eles vão mostrar e você vai mostrar para eles se você tem ou se você não tem condições de fazer esses propósitos. Agora, mais um adendo. Toda vez que você faz esses sacrifícios, eles agradam a Deus. Agrada a Deus. Se o pastor chegar lá na igreja e falar assim: olha, nós vamos ficar 40 dias sem beber refrigerante. Irmão, se a igreja ficar, a glória de Deus desce. Porque Deus gosta de sacrifícios. Deus gosta dessas coisas. Mas todos os sacrifícios, todos os jejuns, todos os votos, falei 3 coisas: os sacrifícios, os jejuns e os votos. Tudo isso aponta para a nossa intimidade com Cristo. Tudo isso tem uma finalidade. É o que Jesus está dizendo aqui, ó. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Quando eu não estiver mais com vocês, vocês vão buscar a minha intimidade. Enquanto eu estou aqui com vocês, Jesus dizendo para os seus discípulos, vocês vão ter a minha intimidade. Mas um dia eu serei tirado dessa terra. E aí vocês vão buscar a minha intimidade. Através da oração, através do jejum e através da leitura da palavra. Que você fique com essa mensagem no seu coração. Que você pense da seguinte maneira: quando você for dormir amanhã, presta atenção, quando você for dormir amanhã, não hoje, amanhã, você vai acordar amanhã e você vai tomar seu café, não sei se você vai jejuar, você teve uma oportunidade de estar com Jesus, mas você mexeu no WhatsApp, você mexeu no Instagram, você mexeu nas redes sociais, você atualizou sua vida, aí você foi para o trabalho. Aí lá no trabalho você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você ergueu suas mãos aos céus, você agradeceu. Mas no horário de almoço, ao invés de dar um tempo de qualidade para Jesus, você leu um livro, você assistiu um vídeo, você viu uma parte de um filme. Aí você voltou para o trabalho. E lá no seu trabalho você louvou a Deus, adorou a Deus, buscou a Deus. Quando você chegou em casa de noite, você jantou,
Você foi na academia, você foi com seu marido, você foi com sua esposa, você estudou, você leu alguma coisa, você fez alguma coisa e você não deu tempo para Jesus. Aí quando você for dormir amanhã, pense assim, ó. Pense assim. Quanto tempo da minha vida, da qualidade da minha vida, foi oferecida para Jesus Cristo? Quanto tempo? Quanto tempo eu passei na presença bendita de Jesus Cristo? Você vai perceber que o jejum é a dádiva que Jesus deu para nós, a fim de que nós possamos ter uma comunhão plena com Ele. Porque lá no jejum, quando você está em jejum, você pode estar em jejum no trabalho, você pode estar em jejum na escola, você pode estar em jejum na faculdade. Quando você está em jejum, você está conectado com Jesus Cristo. Entenda, jejum não é moeda de troca. Pare de jejuar na presença de Jesus, a fim de que Jesus te dê coisas. Jesus vai te dar coisas porque Ele gosta de você e você pede. Agora o jejum é esse momento de intimidade pura e genuína com Jesus Cristo. Que Deus pode abençoar a sua vida e até o nosso próximo encontro. Um beijo.